Curso de Engenharia de Produção e vou dar continuidade à aula de problemas de transporte e designação. Só que agora irei fazer um exercício sobre problema de transporte. Então, para a solução desse problema, a gente vai utilizar o método do canto noroeste junto com o teste de otimalidade UV para encontrar a melhor solução. O exercício proposto é o seguinte: dados 3 armazéns, A1, A2 e A3, devem ser supridos com mercadoria oriunda de 3 fábricas em localidades diferentes. As fábricas são F1, F2 e F3. As demandas e capacidade das fábricas encontram-se na tabela seguinte. Então, a gente tem a fábrica F1, F2 e F3 com capacidade 15, 20 e 35, respectivamente, totalizando uma oferta de 70. Então, dos armazéns, a gente tem os armazéns A1, A2 e A3 com demanda 20, 35 e 15, totalizando uma demanda de 70. Então, como explicado no vídeo anterior, a gente tem que a capacidade é igual à demanda. Então, nesse caso, a gente não precisa inserir nem um destino fantasma, nem uma origem fantasma. Então, o problema já está equilibrado. Então, continuidade ao enunciado do problema. Os custos unitários de transporte para cada trajeto possível é dado na tabela abaixo em reais e deseja-se minimizar o custo total de transporte de mercadoria para os armazéns. Esquematize o grafo com a configuração ótima de transporte. Então, aqui nessa tabela a gente tem os valores associados ao transporte da fábrica 1 ao destino 1, da fábrica 1 ao destino 2, da fábrica 1 ao destino 3 e assim sucessivamente. Então, cada fábrica tem um custo associado a cada destino. Então, como a gente faz para resolver? De início, para a visualização do problema, a gente precisa montar o grafo. E para montar o grafo, a gente precisa da capacidade, da demanda e do custo associado a cada um deles. Então, primeiramente, o que a gente faz? Como apresentado, o grafo tem esse perfil, né? Com os nós F1, F2 e F3, que representa as fábricas, que é a origem, e o destino, que são os armazéns, nesse caso, A1, A2 e A3. Os números ao lado de cada nó representam a capacidade ou demanda, a depender do tipo. Para a fábrica, a capacidade de produção da fábrica 1, por exemplo, é 20, assim como a demanda, ou o que está sendo solicitado do armazém 1, são 20. Então, e assim para todos os outros casos. Então, esses valores a gente retirou da tabela. No caso, se a gente analisar ali, a gente tem fábrica 1, capacidade 15, fábrica 2, capacidade 20. Então, todos esses valores vêm da tabela, assim como a demanda, né, o que está sendo demandado. A armazém 1 demanda 20, armazém 2 demanda 30 e armazém 3 demanda 15. E esses outros valores aqui, que são os custos, a gente vai colocar como CIJ, que é o custo associado a cada transporte. Então, como é que a gente organiza? Aqui a gente tem o custo de transporte da fábrica 1 para o armazém 1. A gente vai colocar na seta onde liga a fábrica 1 ao armazém 1. Aí em seguida nós temos a fábrica 1 ao armazém 2. A gente vai olhar e analisar a fábrica 1 ao armazém 2, o custo associado é 25, assim como da fábrica 1 para o armazém 3, o custo associado é 26. E dessa forma a gente consegue criar o grafo 25 e todos os outros valores foram retirados da tabela. Em seguida, após montar o grafo, a gente começa a utilizar o método do canto noroeste. Como é que a gente vai utilizar esse método? A gente conseguiu ver pelo grafo e também pela tabela inicial a quantidade ofertada e a quantidade demandada, e que elas estão equilibradas.
Então, se a gente somar aqui todos esses valores, aqui a gente tem as fábricas na horizontal, as linhas são as fábricas e as colunas são os destinos, que nesse caso são os armazéns. E a gente tem o total demandado e a capacidade total de cada um. Por exemplo, a fábrica 1, ela tem uma capacidade de 15 unidades, a fábrica 2 de 20 e a fábrica 3 de 35 unidades. Enquanto que os armazéns têm uma demanda, o armazém 1 tem uma demanda de 20 unidades, o armazém 2 de 35 e o armazém 3 de 15. Para a utilização do canto noroeste, o que a gente vai fazer? Esse método ele auxilia a você encontrar o melhor caminho de solução. Primeiro, com esse valor aqui 15, o que a gente vai fazer? A gente vai começar sempre pelo canto noroeste. Então a gente pega esse valor, o primeiro valor 15 aqui, e coloca no canto noroeste do quadro. Então, após colocar, o que a gente quer fazer? A gente quer eliminar, saldar. Quanto que o armazém 1 precisa? Ele precisa de 15? Não, ele precisa de 20. Então, de 15 para 20 falta quanto? Falta 5. Você supriu a necessidade do armazém 1? Não. Então, a gente zerou o 15 aqui, porque a gente já designou ele para o armazém 1. Ele estava na fábrica 1 e já está no armazém 1. Só que o saldo do armazém 1 ainda não fechou. A fábrica 1 a gente já zerou, ela já está designada no armazém 1, só que a gente ainda precisa de mais alguém no armazém 1. Aqui na fábrica 1 nós já zeramos. Agora a gente precisa fechar, então para fechar o armazém 1 a gente não pode vir aqui para o armazém 2, a gente tem que continuar na mesma coluna, porque se a gente mudar de coluna a gente muda de armazém. Então mudando de coluna a gente só vai descer. Agora a gente faz da mesma forma, com esse 20 aqui. A gente precisa de quanto para fechar o 20 solicitado pelo armazém? De 5. Então a gente insere 5 no armazém 1 e fechamos o armazém 1. Agora o saldo do armazém 1 está completo. E o saldo da fábrica 1 foi para 15. Continuando, a gente fechou o armazém 1, agora a gente quer fechar o armazém 2. Então a gente vai para a direita. Quanto que a gente precisa? O saldo do armazém 2 é 35. O armazém 2 está solicitando 35, enquanto que a fábrica 2 está ofertando 15. Então, a gente vai enviar os 15 para quem está demandando, solicitando, que é o armazém 2. Agora zeramos a fábrica 2 e o armazém 2 ainda continua solicitando 20, porque 35 menos 15 é 20. Aí a gente desce, não muda de coluna. A gente vai enviar aqui da fábrica 3 para o armazém 2. Então, quanto que a gente precisa primeiramente no armazém 2? Que é 35 menos 15, a gente precisa de 20. Então, dos 35 a gente tira 20, fechamos o armazém 2 e ficamos com 15 na fábrica 3. E no A3 a gente precisa de quanto? De exatamente 15. Então, a gente vai para a esquerda, para a terceira e última coluna. E ficamos com 15 na coluna no armazém 3 e zeramos a fábrica 3. Então, essa é a primeira solução que a gente encontra a partir do método do canto noroeste. Essa solução ela é um caminho possível, mas não quer dizer que esta seja a solução ótima. Para sabermos se é a solução ótima, a gente utiliza o teste de otimalidade UV. O que é que a gente vai realizar nesse teste de otimalidade? A gente vai pegar todas nessa tabela do canto noroeste, a gente vai verificar quais são os espaços que estão ocupados. No caso, qual a posição de cada espaço que está ocupado. Esse 15, por exemplo, ele está na primeira linha da primeira coluna. Então, a posição dele é x11. A1
F1, então é x11, da primeira linha, primeira coluna, enquanto que esse 5, por exemplo, ele está na segunda linha, primeira coluna. Ele é x12, linha 1, coluna 2. Não, minto. É isso mesmo. Linha 1, coluna... Não, coluna 1. X21, linha 2, coluna 1. Isso aí. Esse 5, por exemplo, ele é o x21, porque ele está na linha 2, coluna 1. É sempre nessa ordem. IJ. I é a linha e IJ é a coluna. Agora, o 15, ele está na posição. O 15 está na posição x2, 2. Porque é linha 2, coluna 2. Ele está centralizado. E assim sucessivamente. A gente vai pegar só esses valores aqui do centro. O 15, 5, 15, 20 e 15 novamente. Então, e para poder formar essas equações. A partir do momento que a gente verifica a posição desses valores, a gente volta para aquela primeira tabela para verificar os custos associados. A gente vai para o grafo e verifica os custos. A partir do momento que a gente monta essas equações, o que é que a gente quer fazer? Não, a partir do momento que a gente encontra essas posições, a gente quer montar essas equações de otimalidade. A gente encontrou a posição, certo? Dos valores que estão sendo ocupados. Essas são as variáveis básicas do nosso problema. Então, a gente quer montar as equações para verificar a otimalidade do problema. Enquanto que a gente encontra a posição, a gente vai naquele primeiro gráfico que a gente montou e encontra o custo associado. Por exemplo, a posição x11. Qual é o custo associado a essa posição? É de 22, que é o transporte da fábrica 1 ao armazém 1. E o custo associado a esse transporte é de 22. Aí, esse UV, o que é esse UV? O U está associado ao índice I, enquanto que o V está associado ao índice J. Então, a gente tem U1, V1, porque é U1 do XI, onde o I é 1 e o J é 1. Então, o V também está acompanhado do 1. No segundo caso, o I é 2 e o J é 1. Então, o U está acompanhado de 2 e V está acompanhado do 1. E assim a gente realiza para todos os outros casos. Que nesse último caso, também a gente tem o C33, onde I é 3 e J 3. E aqui a gente só coloca I3, J3. E iguala todas essas equações a zero. Para que a gente monta essas equações? Para resolvê-las, a gente vai levar em consideração... Primeiro a gente vai fazer testes. A gente pode resolver por testes. Uma dica é sempre começar utilizando, igualando alguém a zero. Eu sempre começo utilizando, por exemplo, o U igual a zero, o 1 igual a zero. Ou poderia ser o V1 igual a zero. Eu geralmente utilizo o U para poder resolver. Então, se a gente colocar o 1 igual a zero na primeira equação, a gente obtém V1 no valor de 22. Aqui a gente não trabalha com unidades, então só são 22, não seriam 22 reais, não sei. Mas aqui a gente está trabalhando com unidades. Aí então a gente encontrou, quando a gente admite que o 1 é igual a zero, a gente encontra o valor de V1 igual a 22. Certo? Continuando, para realizar, a gente quer obter todos os valores de U1, U2 e o 3, e V1, V2 e V3. Então, a gente consegue obter esses valores fazendo as substituições. A partir do momento que agora a gente tem V1, se a gente jogar o valor de V1 que a gente encontrou, que é 22, na segunda equação, a gente consegue determinar o 2, que seria 24 menos o 22, que a gente encontrou. 24 menos 22 é 2. Então, o 2 seria igual a 2.
E dessa forma, a gente consegue resolver todas as outras equações. Realizando as substituições adequadas, a gente encontra os valores de o 1 igual a 0, o 2 igual a 2, o 3 igual a menos 9, V1 igual a 22, V2 igual a 33 e V3 igual a 37. Aí, agora, a gente precisa analisar a otimalidade das variáveis não básicas. O que são as variáveis não básicas? Elas são os espaços não preenchidos daquela primeira tabela, a tabela do canto noroeste. A gente vai fazer a mesma análise, a gente vai encontrar as posições, primeiramente os valores a posição de x, x12, x13, x23 e x31 são as posições dos espaços não preenchidos na tabela do canto noroeste. Em seguida, o que a gente faz? A gente pega os custos associados ao transporte dessa posição. Então, nesse primeiro caso, o transporte da fábrica 1 ao armazém 2 é de 25, transporte da fábrica 1 ao armazém 3 é 26 e assim sucessivamente. Aqui a gente separa novamente U e V igual a tudo a zero, ok? E em seguida a gente substitui os valores que a gente encontrou anteriormente para U e para V, para encontrar os valores, esses valores aqui. A solução será ótima quando a gente não tiver nenhum valor negativo, nesse caso, para a solução de variáveis não básicas. Quando a gente realizar esse teste de otimalidade e todos esses valores forem positivos, a gente tem uma solução ótima. Nesse caso, nós encontramos 3 valores positivos, negativos no caso, desculpa. E então, essa ainda não é a solução ótima. Para continuar a solução do problema, a gente, desses dados negativos, a gente escolhe o maior em módulo. Qual é o maior número negativo em módulo nesse caso? Menos 8, menos 11 ou menos 18. Nesse caso, o número mais negativo, por assim dizer, é o menos 18. Então, a gente seleciona o menos 18 e verifica qual a posição dele na tabela, que nesse caso é o x23. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai realizar uma nova tabela, similar àquela do canto noroeste, só que inserindo uma variável artificial, que a gente costuma chamar de θ, nessa posição encontrada, que é o x23. Aqui a gente vai inserir o θ e continuamos deixando aqueles números que encontramos na primeira análise do canto noroeste. Só que agora o que é que a gente vai fazer? Inserimos a variável artificial θ, mas a gente precisa fechar circuito, que no caso é esse quadradinho vermelho. Para fechar circuito, a gente deve somar e subtrair θ em todos os números para poder fechar um circuito. Aqui, fechar o circuito. Os números que estão na mesma linha ou na mesma coluna que θ devem subtrair θ. Uma dica é que a gente tem que tomar θ, igualar θ a algum valor. Então, a dica que eu dou é de igualar θ ao valor mínimo da tabela, geralmente, ou o valor mínimo do circuito. Então, qual é o menor valor que nós temos nesse circuito, dentro do circuito? Nesse caso, é o 15. Então, a gente vai fazer θ igual a 15. Aí, aqui, os valores que estão na mesma coluna ou na mesma linha que θ, a gente soma θ, subtrai θ. Aqui vai ficar 15 menos θ. E aqui a gente vai ficar 15 menos θ. E os valores que não estão nem na mesma linha, nem na mesma coluna, a gente soma θ. Os valores que estão dentro do circuito. Então, aqui a gente vai ficar, tá na mesma linha que θ, a gente subtrai θ. Está na mesma coluna que θ, a gente subtrai θ. Não está nem na linha nem na coluna, a gente soma θ. E admitindo que θ é igual a 15. Esse valor de θ ele vai importar para montar o próximo quadro. Agora, a gente realiza uma nova iteração com as variáveis básicas.
para realizar um novo teste de otimalidade. Aqui a gente subtrai o θ do caso anterior. Se a gente disse que θ era 15, aqui ia ficar 15 menos 15, 0. 15 menos 15, 0. Aqui a gente ficou com o valor de 15 e aqui ficou 20 mais 15, 35. Que é essa segunda tabela. Esse E aqui é um número muito grande, pode ser interpretado como um número muito grande ou um número muito pequeno, que ele é utilizado para resolver os problemas quando o circuito não pode ser fechado. O que a gente pode fazer para fechar circuito, o que é necessário? Por exemplo, aqui, se a gente não tivesse esse E, não seria possível fechar circuito. O que é necessário para fechar circuito? Ele precisa partir de um local onde o espaço esteja preenchido para um outro local onde o espaço esteja preenchido. Então, ele tem que sair daqui e chegar aqui. Por exemplo, ele não teria como sair do 35, dar a volta e ir para o 15. Não fecha circuito. Ele não poderia sair do 35 e ir para esse outro 15, que também não estaria fechando circuito. Então, é somente com esse E aqui que ele consegue fechar circuito. Por isso que ele é acrescentado, mas ele não influencia no cálculo. Aí, da mesma forma, a gente vai encontrar a posição de cada valor desse das variáveis básicas do problema. O primeiro valor, que no caso é o 15, aí ele está na posição x11, que está na fábrica 1, armazém 1. O segundo valor, x12, que está na fábrica 1, armazém 2. Terceiro valor, x21, que ele está na linha 2, coluna 1. E assim, por assim diante. Aí depois da gente encontrar as posições, a gente encontra os custos associados ao transporte de cada um e subtrai o UV, que são os testes de otimalidade, né? A gente coloca o 1 e J, né? Separando o U associado ao I e o V associado ao J. E tudo isso igualado a 0. Após essa associação, a gente faz a mesma coisa que o caso anterior. A gente vai, primeiramente, admitir que o 1 é igual a 0. Substituindo o 1 igual a 0 na primeira equação, a gente encontra o valor de V1 igual a 22. Aí, a partir do momento que a gente já tem o 1 e V1, a gente pode substituir nas outras equações e encontrar os demais valores. Aí, a gente encontrou os seguintes valores. O 1 é igual a 0, V1 igual a 22, o 2 igual a 2, V2 igual a 25, o 3 igual a menos 1 e V3 igual a 19. São os valores de U e V que nós encontramos. Após encontrar esses valores, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente deve fazer no caso? A gente vai analisar as variáveis não básicas do problema, novamente. Então, as variáveis não básicas são os espaços não preenchidos dessa tabela, que nesse caso nós temos 4. O primeiro é esse valor aqui, F3A1, que no caso é x31, linha 3, coluna 1. A gente tem também esse outro espaço, que é linha 2, coluna 2, F22, F2A2. O terceiro, a gente tem o outro espaço, F1A3, que no caso é x13, linha 1, coluna 3. E o quarto espaço é F3A3, que é a linha 3, coluna 3. Então, após encontrar esses valores, a gente monta novamente as equações. A gente já tem as posições, a gente encontra os valores, os custos associados ao transporte dessas posições, da fábrica 1 para o destino 3, da fábrica 2 para o destino 2, e da fábrica 3 para o destino 1, e da fábrica 3 para o destino 3. A gente verifica os valores associados a esse transporte e depois subtrai o UV, que no caso eles estão associados aos índices I e J, e posteriormente igualamos esses valores a 0. Em seguida, nós iremos substituir os valores de U e V que encontramos nas variáveis básicas. O objetivo desse cálculo é encontrar somente valores positivos para variáveis não básicas. O que acontece nesse segundo caso, quando a gente substitui
Nessas equações, os valores de U e V encontrados nas variáveis básicas, que a gente substituiu, que a gente encontrou que U1 é igual a 0, a gente igualou a 0, V3 a gente encontrou que era 19, e realizando essa operação a gente encontrou que a primeira equação tem valor 7, a segunda 8, a terceira 12 e a quarta 10. Então, a verificação do teste de otimalidade deu que todos os valores são positivos. Então, se todos os valores são positivos, ela tem uma otimalidade positiva. Então, a gente não precisa fazer uma outra iteração, porque essa já é a ótima solução do problema. Então, o que é que a gente faz? Qual a solução final de todo esse problema? Se a gente voltar para essa tabela, a gente tem aqui o caminho de solução do problema. Ele está dizendo o quê? Que 15 produtos vão sair da fábrica 1 e ir para o armazém 1. Que 5 produtos irão sair do armazém 2 da fábrica 2 para o armazém 2. E que 35 produtos irão sair da fábrica 3 para o armazém 3. E que 15 produtos irão sair da fábrica 2 para o armazém 3. Para ficar melhor de visualizar, a gente pode montar o grafo do problema. Então, para montar o grafo do problema, a gente vai precisar de quê? Da capacidade que está sendo ofertada para cada armazém e do custo associado. Então, a gente tem esse grafo com esse comportamento. A fábrica 1 só envia para o armazém 1, a fábrica 3 só envia para o armazém 2, enquanto que a fábrica 2 envia para o armazém 1 e o armazém 3. Ok? Só que a gente não coloca quantidades na seta. O que a gente coloca na seta são os custos associados ao transporte. Então, quanto que a gente tem de custo associado do transporte da fábrica 1 para o armazém 1? Aqui daquela tabela lá do início, a gente tem que da fábrica 1 para o armazém 1 são R$ 22 associados ao transporte. Então, a gente acrescenta esse valor no grafo. E assim sucessivamente para os demais valores. Por exemplo, quanto que a gente tem associado do transporte da fábrica 2 para o armazém 1? Da fábrica 2 para o armazém 1, linha 2, coluna 1, é 24. Da fábrica 2 para o armazém 3, linha 2, coluna 3, 21. E desse jeito a gente consegue preencher todo o grafo. E aqui fica mais fácil de visualizar que a fábrica 1 irá enviar para o armazém 1 com um custo unitário de R$ 22. E se você prestar atenção, todas as fábricas estão ofertando a quantidade máxima, assim como todos os armazéns estão recebendo a quantidade demandada solicitada. A fábrica 1 oferta 15 e está enviando 15 para o armazém 1. Só que o armazém 1 solicita 20. Então, a fábrica 2 envia 5 para cá. Então, saldamos o armazém 1. No entanto, a fábrica 2 ainda está com 15 aqui em espera. Todos os 15 ela envia para o armazém 3. Saldamos o armazém 3 e a fábrica 2 enviou a quantidade máxima possível. A fábrica 3, ela tem capacidade máxima de 35 e o armazém 2 solicita 35. Nós enviamos todos da fábrica 3 para o armazém 2. Então, o armazém está saldado e a fábrica ofertou tudo. É fácil de visualizar. O que é que a gente pode fazer agora para obter o custo associado a todo esse transporte? É utilizar a função objetivo do problema para calcular esse custo. Então, o custo mínimo associado a esse transporte, a gente faz a partir da multiplicação do custo unitário pela quantidade que foi enviada. O custo unitário da fábrica 1 é 22. Foram enviados 15 para o armazém A1. Então, a gente faz 15 vezes 22, que é a quantidade.
que é o preço, o valor, o custo unitário, e 15 é a quantidade. Da mesma forma, a gente faz para todos os outros valores, O 24, que é o custo associado ao transporte, e 20, que é a quantidade ofertada, e 5, que é a quantidade ofertada. Então, a gente fez 24 vezes o 5, que foi a quantidade ofertada ao armazém 1. E da mesma forma para os outros valores. Foram 15 da fábrica 2 para o armazém 3. Então, fica 15 vezes 21, que 21 é o custo associado a esse transporte. E, em relação à fábrica 3, o custo associado ao armazém A3 é 24, a gente faz 24 vezes 35, que foi a quantidade ofertada. E está aqui. Realizando todo esse cálculo, a gente encontrou que o custo mínimo associado a todo esse transporte é igual a R$ 1.605. Então, é esse o problema de transporte que eu queria apresentar para vocês. Então, pessoal, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. E sigam o canal do PET, assistam os vídeos. Tem vídeos muito interessantes, tanto sobre engenharia de produção quanto engenharia civil. Tem algumas curiosidades com professores do Campo Sertão. E é isso. Até a próxima.